Tcharam! Eu me chamo Guilherme e hoje vocês vão assistir mais uma aula. Agora o assunto é gimnospermas. Preste bastante atenção, essa é a quarta aula do módulo de botânica. Então se você ainda não assistiu a primeira, a segunda e a terceira aula, é legal para você se familiarizar com o assunto, caso você esteja vendo esse assunto perdidão aí. Agora, se você já tem um bom conhecimento aí de botânica e quer rever algumas coisas sobre as gimnospermas, então mete ficha. Certinho? Vamos começar? Olha só, gimnosperma. Quem são as gimnospermas? Olha só, gimnospermas são as plantas com sementes nuas. Até agora a gente estudou briófita e pteridófita e nem briófita nem pteridófita tinham sementes. As sementes surgem no grupo das gimnospermas. Detalhe importante, gymnon do grego quer dizer nu. Lembra dos gregos, que eles se reuniam em gymnasiums para praticar esportes? Eles ficavam lá todos peladões, lá nos gymnasiums, que hoje a gente chama de ginásio, ninguém precisa ficar pelado lá, mas gymnon quer dizer nu. Sperma quer dizer semente, são sementes nuas. Isso quer dizer o quê? Que essas sementes não são não são protegidas por um fruto. Isso só ocorre no último grupo que a gente vai estudar, o grupo das angiospermas. Prof, quem que são essas gimnospermas? Olha para cá, esse é o representante mais importante do grupo, o pinheiro. Esse não é o nosso pinheiro brasileiro, não é a Araucária angustifolia, esse é um pinheiro norte-americano. Pode ser também parecido com o pinheiro europeu? Muito bem. Esse pinheiro, o pinus, principalmente o pinus eliote, que a gente tem aqui na nossa região, é o que fornece madeira de baixa qualidade. Madeira que cresce rápido, mas não é muito boa. A gente usa bastante esse tipo de pinheiro aqui para a produção de madeira barata no Brasil. Uma planta que se ambientou de maneira fantástica aqui. Mas muito bem. Esse pinus que você está vendo, ele é o principal representante das gimnospermas. Quem mais é gimnosperma? As sequoias, famosíssimas por serem as maiores árvores do mundo, atingem mais de 100 metros de altura. Na verdade, na Austrália tem uns eucaliptos um pouquinho maiores, tá? Mas a gente tem também os ciprestes. Cipreste é uma plantinha aí que a gente usa normalmente como cerca viva. Tem umas que são bem compridonas e fininhas assim, sabe? Bem magrinhas e altas, sabe? E às vezes encontram em cemitérios. Sabe aquelas plantas que tem no filme do Eduardo Mão de Tesoura? Que ele vai cortando assim, pá, e ele vai fazendo um desenho na planta, e fez um viadinho, fez um cachorrinho, sabe? Aquilo lá é um cipreste. Ele é um representante também das gimnospermas. A gente não tem ciprestes brasileiros nativos daqui, tá? São todos trazidos de outras regiões do mundo. Então nós temos gimnospermas, tá? E representados por pinheiros, ciprestes e sequoias. O que eu acho legal a gente sacar dentro de qualquer grupo vegetal? Você entender o ciclo de vida das plantas. Se você entende como que uma planta fecha o ciclo de vida dela, você entende como que ela é. Você entende as características dela. E depois as características mais importantes eu vou botar aqui no nosso balãozinho. Beleza? Vamos entender aí. Se eu pegar um raminho desse pinheiro, que é cheio de folhinhas fininhas, essa planta é muito ambientada a local que neva bastante, então não pode ter uma folha muito grossa, né? Senão segura muita neve e o galho quebra. Então ela tem folhinhas fininhas chamadas de acículas, beleza? Mas olha só, se você der um zoom aqui num ramo desse pinheiro, você vai ver que na pontinha de cada galho você encontra umas pinhazinhas pequenininhas. A gente sempre está acostumado a falar da pinha, ou de estróbilo, da pinha feminina, que a gente usa como enfeite de Natal. Às vezes o pessoal pinta, pendura lá no pinheirinho, pá, tá? Essa estrutura não é a mesma estrutura que a gente tem aqui. Esse é o estróbilo masculino e esse é o estróbilo feminino. Detalhe, alguns autores já consideram o estróbilo uma flor rudimentar. Beleza? Isso já caiu até em vestibulares do Paraná, já apareceu no vestibular da UniOS mencionando que isso aqui era uma flor. Causou certa confusão, porque ela é uma flor ainda muito rústica, né? Mas beleza, você tem o estróbilo masculino, e esse estróbilo masculino, ele é chamado de microestróbilo. Ok? O estróbilo masculino é o microestróbilo. O estróbilo feminino é o macroestróbilo. Ou o megaestróbilo, certinho? Microestróbilo, megaestróbilo. Dentro dessas estruturas a gente tem esporos. Isso evidencia que a nossa planta, a nossa árvore aqui é um esporófito.
um esporófito, beleza? Lá dentro a gente tem os esporos e aí acontece um negócio bastante interessante. Nos grupos que a gente estudou antes, o esporo era lançado ao vento e aí ele caía em algum local e germinava. Aqui não, o esporo fica dentro do estróbilo e ele germina dentro do estróbilo. Vamos colocar aqui, ó, ele sofre um processo de germinação. Como assim dentro, professor? Ele fica ali dentro. E dentro mesmo dele, do próprio estróbilo, começa um processo de transformação. A germinação do micrósporo vai gerar uma estrutura importantíssima para a gimnosperma. Uma estrutura chamada de pólen. O pólen, essas bolinhas amarelas que eu coloquei aqui para vocês, são os grãos de pólen. Este pólen, se você conseguir entender, nada mais é do que o gametófito masculino da planta. Como assim, professor? Volta lá naqueles assuntos que a gente já estudou anteriormente. Toda vez que um esporo germina, ele gera um gametófito. O esporo masculino germinou, vai gerar o pólen. Ou seja, o pólen é o nosso gametófito. Uma das coisas mais interessantes que acontece aqui, ó, no grupo das gimnospermas é que a gente tem uma redução muito grande do gametófito. Isso aparece em provas de vestibular. Redução do gametófito ocorre a partir das gimnospermas. Uma grande redução. Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é o gametófito. Gametófito masculino. Grão de pólen, beleza? Como é que é esse pólen? Ele parece essa cabecinha do Mickey aqui, ó. Ele tem dois balõezinhos do lado. Esses balõezinhos cheios de ar. Esse ar, quando pega sol, aquece, ele consegue ter uma certa flutuabilidade. E dentro desse grão de pólen nós temos dois núcleos. O núcleo generativo, ou reprodutivo, e o núcleo polínico. Beleza? Ou núcleo do tubo polínico, né? Núcleo do tubo também pode aparecer na sua prova. Mas olha só, esse núcleo generativo que você está vendo aqui, ele é o gameta masculino da planta, certo? Então vamos dar uma volta aqui, ó. O estróbilo masculino contém esporos masculinos que germinam dentro do próprio estróbilo e geram o pólen. O pólen é o gametófito masculino. Esse gametófito masculino contém o gameta masculino dentro dele, que a gente chama de núcleo generativo. Parece o rei dos complicados, mas não é tanto, cara. Pensa na lógica aqui, ó. Pensa nessa lógica. No final dos vídeos aqui desses grupos vegetais, eu vou fazer um outro vídeo para ajudar no esclarecimento desses ciclos vitais. Mas olha só, vamos vir para a parte feminina. Aqui você tem a pinha. Massa! A pinha é o estróbilo feminino. Dentro do estróbilo feminino que você encontra esporos femininos, chamados de megásporos. Beleza? Esses esporos femininos vão germinar. Vamos colocar aqui, ó. Germinou o esporo. O esporo feminino, ao germinar, vai gerar essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. O arquegônio. E dentro do arquegônio a gente encontra o gameta feminino, a oosfera. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, gameta feminino. Então você já sabe quem que é o gameta masculino, você já sabe quem que é o gameta feminino. Esse pólenzinho vai ser lançado ao ar. O processo de polinização das gimnospermas é sempre pelo ar. A gente não tem animais envolvidos nesse padrão de polinização. É um padrão de polinização anemófilo, né? Pelo ar. Então a gente vai ter esse pólen lançado ao ar e ele vai cair nessa boquinha aqui. Essa boquinha é chamada de micrópila. Beleza. Vamos desenhar o pólen ali, ó. Com as suas duas orelhinhas e os seus dois núcleozinhos. Gente, esse núcleo do tubo, ou o núcleo polínico, ele vai começar a se desenvolver e ele vai em direção à oosfera. O núcleo ali começa a se desenvolver e começa a criar um tubo que vai até a oosfera. Atrás desse núcleo que está criando o tubo vai o núcleo generativo. Então olha só, é formado um tubinho e depois vai o núcleo generativo, que é o gameta. Ele vai indo, pimba!
fecunda a oosfera. Beleza. Um serve para formar um tubo e o outro vai para fecundar. Ótimo. Depois da fecundação, o que acontece, professor? Toda essa estrutura que você está enxergando aqui vai começar a se transformar numa semente. Que no caso da semente do pinus é uma semente alada. Ela tem um negocinho para sair voando por aí. Vamos colocar que aqui houve um processo de fecundação. Certo? Desceu os dois núcleos, um formou o tubo e o outro foi lá e fecundou a oosfera. Promoveu o processo de fecundação, forma uma estrutura chamada de semente. A semente também germina, ok? E vai formar uma nova árvore, fechando o nosso ciclo. Massa, né? Super legal! Agora vamos anotar aquilo que realmente é importante para você e que você não pode esquecer. Primeira coisa, se você lembra das aulas de briófita e pteridófita, você vai lembrar que aquelas plantas lá são dependentes de água para ocorrer o processo de fecundação. Se não chovesse, não tinha fecundação. Aqui, cara, a gente não precisa mais de água para fecundação porque a gente criou uma estrutura chamada pólen. O pólen vai pelo ar e aí ele cai lá na micrópila e através da formação do tubo polínico a gente tem a conexão do gameta masculino com o feminino. Não existe mais necessidade de água. Então vamos colocar aqui, ó. Não dependem de água. Ó, não depende de água para o processo de fecundação. Por quê, professor? Porque agora eles têm pólen. Massa, né? Por isso que eles conseguiram conquistar o ambiente terrestre de maneira muito mais ampla do que os grupos antecessores. Outra característica importante, essa característica já ocorre em algumas pteridófitas, mas ela é muito mais representativa aqui no grupo das gimnospermas. Agora a gente tem esporo masculino, o micrósporo, e a gente tem esporo feminino, o megásporo. Beleza? Isso a gente chama de heterosporia. Vamos colocar aqui, ó. Heterosporia. Certinho? Massa? Qualquer dúvida que vocês tenham, bota um comentário ali embaixo, não vai ficar com a dúvida não, beleza? Pessoal, se esse vídeo foi legal para vocês, se você aprendeu alguma coisa sobre gimnosperma, se ele foi de certa forma interessante, se te ajudou, dê o seu like. E se não ajudou, deixe seu comentário embaixo, deixe sua sugestão. Sempre é legal trocar alguma informação, alguma curiosidade com vocês, tá bom? Povo, sigam-me no YouTube, né? Deve ter um negocinho aqui no cantinho, perdão, para vocês seguir. É só clicar naquele botãozinho com o ícone do Bzinho de biologia e se inscrever. E eu tô lançando vídeos todas as segundas e todas as sextas-feiras, tá bom? Acho que era isso, né? Digo tchau pra vocês. Tchau, tchau, falou!